Atenção torcedor corintiano, saiu agora a primeira escalação do Fernando Diniz com dupla nova no ataque. Isso mesmo, Fernando Diniz fez mudanças e o Timão vai com tudo nessa estreia da Libertadores em busca do título. Lili Nascimento trouxe informações quentes direto da Argentina. E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu já quero saber qual é o seu palpite para esse jogo contra o Platense lá na Argentina. Qual vai ser o placar? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, também de clicar em hypar para a gente mostrar a força da fiel torcida aqui no YouTube. É isso aí, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar primeiro do Corinthians, que estreia na Libertadores e também o seu novo treinador vai comandar o time pela primeira vez e vai ser na Argentina. Estreias e despedidas no Corinthians. Fernando Diniz está prestes a estar à beira do gramado no comando do Timão pela primeira vez nesta quinta-feira, justamente na estreia do Corinthians na Libertadores, duelo contra o Platense na Argentina. O momento para o treinador corintiano é de fazer testes, conhecer os jogadores e nesta quarta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, antes de viajar para Buenos Aires, ele fez alguns testes, colocou, por exemplo, o Carrilho em outras posições, testou o André Ramalho na vaga do Gabriel Paulista, mas o que deve mudar mesmo na escalação para o jogo desta quinta-feira é a entrada do atacante Kaique Ferrari, de 21 anos. Ele ficou entre os titulares no treino desta quarta-feira na maior parte do tempo e pode ser sim uma mudança na escalação para esse jogo de estreia na Libertadores. Na coletiva de apresentação, Fernando Diniz já tinha adiantado a ideia de aproveitar bastante os jogadores mais jovens. O garoto sempre precisa da gente estar perto e para ainda extrair o melhor deles, né? E nesse momento é um momento que eles estão passando teve aí um momento de grande euforia, com 2 títulos muito próximos um do outro, e agora um momento de maior cobrança. E que eles vão... E nesse momento os jogadores vão se formando como grandes jogadores. O Kaique Ferrari já fez um jogo como titular nesta temporada e agora vai ter uma nova oportunidade com o novo comandante Fernando Diniz. O Ferrari vai fazer dupla com o Pedro Raul, isso porque o Yuri Alberto se recupera de uma cirurgia que fez para retirada de um dente do siso e ele, mesmo estando com o rosto inchado, ainda nesse processo de recuperação, viajou para a Argentina, mas não deve ter condições de jogar. Diniz também não vai poder contar com outros atletas que estão entregues ao departamento médico, o lateral Hugo e os atacantes Caio César, Guinegão e Memphis Depay, que segue nesse processo de recuperação de lesão na coxa um pouquinho mais complicada. O holandês é assunto também na área da justiça desportiva. Depay vai ser julgado nessa quinta-feira pelo STJD por aquele episódio que aconteceu no duelo entre Corinthians e Flamengo, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que naquela ocasião o Memphis mexeu no celular estando no banco de reservas. Ele vai ser julgado nesta quinta-feira e pode ser penalizado de 1 a 6 jogos de suspensão, além de multa, a ver o que vai acontecer com o jogador. Falei das estreias e agora destaco também as despedidas. Foi demitido também nesta quarta-feira o gerente de futebol e scout do Corinthians, Renan Bloise. Ele foi desligado pelo presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por uma série de questões políticas e especialmente porque o Renan foi contratado pelo ex-executivo Fabinho Soldado e muitas pessoas dentro do Corinthians não gostavam dessa conexão entre o Renan e o Fabinho. Agora o Corinthians está no mercado procurando um gerente de futebol, não está descartada a possibilidade também de promover alguém que já esteja dentro do clube. Agora, para a parte de scout, já tem um nome novo confirmado, Lucas Vergni, que foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O Lucas estava no Vasco, aliás, passou muitos anos da carreira no clube carioca e agora chega para reforçar a parte de análise de desempenho do Corinthians e de scout também. O Timão, entre despedidas, estreias, vai estrear mesmo na Libertadores nesta quinta-feira, um duelo contra o Platense marcado para as 9h30 da noite. Expectativas melhores possíveis, a gente sabe da importância que a competição tem para esse clube, para nós principalmente, então focados e com a esperança de conquistar os 3 pontos.
Bom, o Fernando Diniz vai começar o trabalho no Corinthians, é aquele papo de resolver na conversa, do jeito que dá, a gente vai montando o time. E o Yuri Alberto, gente, pode esquecer, não vai jogar. Cirurgia de dente do siso, ela é muito perigosa, parece uma coisa corriqueira, normal, não é, corre risco de hemorragia. Ele viajou com a galera lá para marcar presença, para dar uma força, mas dificilmente o Yuri Alberto vai entrar em campo. Eu duvido que o departamento médico do Corinthians libere o jogador para participar dessa partida. E a gente vai poder ver se realmente o terror que viveram nos 2 últimos dias os jogadores do Corinthians vai ter algum resultado, a pressão que eles sofreram por causa dessa sequência de insucessos que acabou culminando com a demissão do Dorival Júnior, a chegada do Fernando Diniz. Vendo aqui no telão, com sol lá em Buenos Aires, na capital argentina. Não dá para abrir, não? Lili Nascimento e Paulo Calçade. Olha que luxo, hein? Não dá para abrir um pouco mais? Participação do Calça no Equipe F. A câmera os dois no aguardo da delegação do Corinthians. O Corinthians do Diniz está chegando por aí, Lili. Boa tarde. Não dá para abrir mais a câmera, porque não tá pegando os dois ali por inteiro ali. Zé Elias, quinta série, né? Eu já te antecipei, Você me falou, né? Eu te falei, né, Lili? Você tava me falando. Eu falei, mostrei um pouco dos vídeos que ele manda pra mim também, né, Aí o que eu fiz? Eu dei risada porque eu também sou do time quinta série, então tá tudo certo, tudo certo. Plirra, amigos de quinta série pra quinta série. É. Acho que o Zé é do 4º ano ainda. É 4º ano. Não passa nada, não passa nada. Boa tarde pra vocês, amigos. Boa tarde, Calçade. Olá, Lili. A gente tá bem aqui na frente do hotel em que o Corinthians ficará hospedado. Inclusive, acabamos de receber a informação do nosso produtor Alex de que eles estão na fila da imigração. Então, a gente faz a contagem aí que daqui a pouquinho eles devem chegar, passar por aqui, ficarão hospedados neste hotel. Preparação para a partida de amanhã. Daqui a pouco muitos torcedores vão chegar também, porque há aquela expectativa, né? Fernando Diniz. Todo mundo quer ter o primeiro contato com o novo treinador, o Diniz, que chega nessa sequência ruim aí do Corinthians, né? 9 jogos sem vencer, pressão por parte da torcida, né? Uma pressão também exagerada, digamos assim, da organizada. E o Corinthians que vem em busca de um resultado positivo para essa estreia na Libertadores. E que tem desfalques, tá? Além do Memphis Depay, que está nesse tratamento aí para lesão dele, né? Que mais ou menos uns 25 a 28 dias. Também tem o desfalque do Tchoca. O Tchoca não vem. Caio César, Guinegão, lateral Hugo. E o Yuri Alberto, ele até viajou. Só que tem um porém. Ele passou por uma cirurgia para retirada do siso, né? Aquele famoso dente do juízo. Então ele não participou dos 2 únicos treinos aí, né? Que o Diniz deu. Por isso que fica aquela dúvida. Vai jogar, não vai jogar? Tem condições ou não? Fato é que Corinthians veio em busca de um resultado para aliviar um pouquinho a pressão, porque também tem derby no final de semana. Diniz chegou daquele jeito, hein? Ele chegou com a agenda cheia, né, e compromissos muito importantes. Estreia da Libertadores da América, o derby, isso é complicado, e o Corinthians tem uma expectativa muito grande de, nesta competição aqui, caminhar um pouco mais do que tem feito, do que tem caminhado. Mas eu vejo muito dos debates, depois queria ouvir os companheiros, em torno do Diniz, a forma de jogar, a saidinha, os debates foram para um lado. O Diniz nem começou, o Diniz deu um treino. É melhor ver o Corinthians jogar primeiro para a gente ter uma ideia. O Diniz seria, vamos assim usar uma expressão do futebol, muito juvenil se com um treino na terça-feira ele quisesse mudar tudo no Corinthians para quinta. Não vai. Vejo o que o Corinthians precisa do Diniz hoje. Na emergência, é a capacidade do Diniz mobilizar os jogadores. E o Zé pode falar muito isso, o Plihal, o Pascoal. É um time desmobilizado e ele se mobiliza quando ele... cuidado que aqui é derby, é importante. Aqui é um clássico, é final da Supercopa, final da Copa do Brasil. E não dá para jogar assim. O Corinthians precisa de mais. Não tem um elenco gigantesco, quando a gente fala em qualidade e também em quantidade, mas dá para jogar muito mais do que tem jogado. Primeira missão do Diniz, Lili, então, é mobilizar o time, fazer esses caras jogarem. Eles precisam correr. E essa é a primeira missão. Vamos ver aqui. A gente já esteve no estádio hoje, né? Você falou em correr. Cidade de Vicente Lopes. Fala do gramado. O gramado, Zé Elias, aquele gramado em cima da terra, né? Ele não tem areia. Tá, choveu aqui, chegou no domingo. Domingo, segunda e terça. Então, assim, hoje eu abri aquela grama assim e fui investigar a terra, Zé. Ela tá encharcada, a grama
é irregular, o campo tem umas lombadas, então não dá para falar do gramado, é melhor jogar mesmo e correr, porque se ficar muito focado no gramado não vai rolar. Agora, tem um combustível, Lili, no adversário que faz toda a diferença. Que é bom, hein? E é bom. Sabe qual é? É bom demais. O que é? Fala pra mim. Plata. Plata. Qual é, Zé, o Pascoal vai lembrar. Romeu Esquema. Alô, Pascoal. Esquema Romeu Ítalo Ripoli no Platense. Como é que era o Romeu Ítalo Ripoli quando dirigia o 15 de Piracicaba? Isso 40, 50 anos atrás. Salário, ó o salário, Lili. Ó. E o bicho? Mas o bicho, Lili. Ó, desse tamanho. Então, o que faz o Platense? O time vai receber, se vencer o Corinthians, $330 mil da Conmebol por vitória. 1/3 desse bicho, jogadores. Então vai ter jogador que vai receber um salário a mais se ganhar só do Corinthians, porque o salário é pequenininho. Então, com certeza, é um time que vai correr demais. Por isso que o Diniz precisa fazer o dele, correr. Para depois a gente falar se a saidinha tá certa, se a saidinha tá errada. Se o Corinthians não correr, saidinha, Lili. Não vai Tanto faz, adiantar não de vai nada, adiantar né? pra nada. Até porque, de um lado, 9 jogos sem vencer. Platense, além, né, desse a mais da Plata, também tem aí 6 jogos sem conseguir uma E onde é vitória. o problema deles? Lá na frente, exato. no ataque. Lá no É um ataque. time que tem problemas para marcar gols, 12 jogos na Liga até agora, no Apertura, marcou 6 gols, uma média de meio gol por jogo. Bom, Diniz espera que continue assim. Mas eu acho que assim, o Fernando tem que ter essa habilidade, né? Tem que entender. Primeiro, o momento do Corinthians, o professor Calçade, né, falou sobre mobilização. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu não acho que esse rótulo que os caras colocaram aí, que os jogadores derrubaram o Dorival. Não acho. Isso aí é rótulo para querer a desculpa e não colocar responsabilidade em quem tem que ser colocado. Porque não foi somente os jogadores. Não foram somente, né, os jogadores. Foi jogador, treinador, que ultimamente o Dorival não conseguiu ajudar a equipe, porque chegou lá no negócio, não conseguia mexer, não conseguia montar o time. Então, assim, foi uma série de coisas. Então, eu acho que ele vai ter que mobilizar como? Trazendo confiança para os caras? Eu acho que eles têm. Eu acho que é colocar, sabe aquela coisa de colocar o maçarico nos caras ali, sabe? Para eles correrem na tomada 220. Entendeu? Eu acho que isso é o necessário, para eles entenderem primeiro. Assim, tomada, né, Pascoal? primeiro, a necessidade e a camisa que eles vestem. O entendimento do que é a cultura do Corinthians. Pode jogar no campo ruim, no campo bom, no campo maravilhoso. O torcedor corintiano não espera que ele que o jogador vai dar um chapéu, vai dar uma caneta. Não, ele espera o torcedor corintiano espera que o jogador deixe tudo ali dentro. Deixa coração, alma, espírito, deixa tudo ali. E ultimamente os jogadores não conseguiram. Eu acho que isso é a parte mais importante. A parte tática, eu não sei se ele vai mexer, eu acho que ele vai mexer. Fabrício Bosnia bem informado sobre o Corinthians, não é? Daqui a pouco eu vou passar uma bola para Lili, que está desde domingo em Buenos Aires. Sim. Ela, de repente, na chegada do Corinthians, de alguma maneira, pode apurar e repercutir. Conhecendo, eu acho que ele vai mexer, sabe? Porque ontem ele deu várias indiretas na entrevista. Falou do Bidon, falou dos 2 laterais que podem chegar à seleção. Eles vão chegar à seleção jogando atrás, como jogavam. Eles vão chegar na seleção apoiando, mostrando versatilidade. Falou do Memphis. Então, assim, uma série de coisas do André, uma série de coisas que ele já deu em direta na coletiva. Agora, precisa ver se ele vai conseguir mexer rapidamente da forma como as pessoas esperam. Porque joga hoje, domingo já tem outro. Eu quero saber com o Pascoal, esse é o mais complicado. Porque tem essa mobilização, sim, mas, acima de qualquer coisa, essa semana, em termos de objetivo, eu imagino, Pascoal, que esteja o derby. E quando tem um jogo no meio do caminho, só que esse jogo marca a estreia de um treinador. A atenção meio que se divide, ou não. Eu não acho que os jogadores do Corinthians só estejam pensando no derby. O jogo de amanhã é importante, inclusive pensando no derby. Não, o jogo de amanhã é muito importante, primeiro para estabelecer, terminar uma situação. São 10 jogos sem vencer. Ganhar um joguinho. O time do Platense está a 9, dos últimos 9 jogos, a Platense ganhou 1. Sabe contra quem foi? Contra o Barraca Central, que jogou ontem contra o Vasco. Ganhou 1 jogo. Então, eles são... Matou com o Vasco ontem 0-0. Estão dentro de uma situação meio que semelhante. Aí o doutor Paulo Calçado passou pra gente que
o presidente disse que vai dar um monte de dinheiro. Rapaz, eu já vi, o Ripoli fazia isso, que era o presidente do 15 Piracicaba. Mas tinha outro presidente que fazia mais também, recentemente, o ex-presidente do São Paulo, JJ. Juvenal Juvencio. Isso ninguém me contou, nem para mim, nem para o Calçado, nem para ninguém. A gente via isso porque a gente entrava no vestiário e a gente... Você, quando era cartola, pagava muito bicho? Gostava? Eu fazia questão de pagar. Porque eu acho que você tem que premiar aquilo que está sendo feito. Porque é um prêmio pela execução de um trabalho. Executar o trabalho... Mas já não ganha salário, não? Ganha salário. Aliás, jogador de futebol é o único no mundo que ganha salário para treinar. Porque para jogar o treinador precisa escalar. Senão o treinador, o jogador que no banco ele não pode resolver. Por isso que bicho... Nós somos de uma época que o bicho contava. O salário de hoje... A gente precisa ir para a Cartagena daqui a pouquinho, mas para a gente se despedir da nossa dupla dourada lá em Buenos Aires, essa informação do Fabrício, preciosa, viu, Lili? De que nessas poucas horas do Diniz à frente do Corinthians, ele já deu uma encostada no Kaique e há a chance real do Kaique começar o jogo de amanhã entre os titulares. De repente, a menina dos olhos do Diniz no Corinthians, pelo menos nesse estágio inicial, vai ser justamente o Kaique, Lili. Exatamente. Ele mesmo na coletiva falou sobre essa questão, né, de dar chance aos mais jovens, de apostar também. O Kaique já vinha com sequência com o Dorival e tem essa situação do Yuri Alberto, que é dúvida, né, para jogar por conta dessa cirurgia que ele passou para a retirada do siso. Então a probabilidade do Kaique começar entre os titulares é grande. E o papel do Diniz, né, na vida desses jovens dentro de um clube é importante. Só é preciso contextualizar o seguinte, não tem Memphis, Yuri é dúvida, Guinegão machucado, ou seja, não é o que o Diniz é excêntrico, ele também não tem muitas opções. Então ele precisa usar o que ele tem e dar confiança para o jogador. Eu acho que essa é a primeira missão dele, chamar cada um num canto, já teve conversa com o Garro e começar a tentar extrair o máximo dos jogadores, né? Então esse é um ponto muito importante. Então vamos nessa. O Zé Elias foi o cara que inaugurou o bônus no futebol. O Memphis tem bônus, se marcar gol, se der passe, se respirar também tem bônus. O Zé Elias era pro carrinho. Era pro carrinho? É pro carrinho. Que legal, não sabia. Então o Zé mandava ver, cara, era cheio de bônus, mas o Zé sabe bem, o Zé sim, se tem alguém que conhece o Corinthians, é o Zé, porque o Zé pulsa o Corinthians, né? Então o Zé, ele quando chegou, eu lembro, porque primeira Copa do Brasil que você ganhou, Zé, o Corinthians, lá quem que foi te entrevistar dentro do campo lá em Porto Alegre? O primeiro a chegar na entrevista, curiosamente, foi Paulo Calçade. Olha só. Na primeira entrevista que eu dei no pós-jogo, assim, quando acabou o jogo, quando eu olhei, o Calçade estava dando a entrevista. E por que o Mário Sérgio pensou, Zé? Porque o Mário Sérgio vai chegar o ônibus aqui, nós vamos ter que sair. O Mário Sérgio foi lá e pegou um moleque que tava, né, fazendo milagre. O cara tava correndo, jogando e se esforçando. É isso que o Corinthians precisa. Diniz é um cara que mora na Zona Leste, mora no Tatuapé, é um local que pulsa Corinthians. O Diniz sabe o que é o Corinthians. Então, acho que o Corinthians pode vir diferente aqui. Obrigado, Lili Nascimento. Obrigado, Paulo Calçade. Valeu, gente. Ótima jornada, ótimo trabalho para vocês na recepção do Corinthians. Bom, torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações para você ficar bem informado com as principais notícias do nosso Corinthians. E bom, fiel, saiu a provável escalação de Fernando Diniz, uma escalação com novidade para o jogo de hoje do Corinthians na estreia da Libertadores contra o Platense na Argentina. E esse jogo é importantíssimo aí para o Corinthians, uma grande competição, né, a Libertadores, e esse jogo é válido pela fase de grupos da competição. Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação aí do Fernando Diniz. Tem no gol Hugo Souza, a zaga tem Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, os volantes André e o Ranieri, os laterais mais avançados Mateuzinho e Matheus Bidu, e no meio tem um Garro e o Breno Bidon. E no ataque é onde vai ter as principais novidades, né? Que vai
ter Pedro Raul e o moleque Kaique. E aí, Fel, o que você acha aí dessa provável escalação do Corinthians? Deixa sua opinião aqui nos comentários. O Yuri Alberto viajou junto com o elenco lá para a Argentina para esse jogo, mas é bem provável que ele não jogue, pois ele fez a cirurgia do siso e é bem difícil, né, da equipe médica aí deixar ele jogar. E o ataque vai ser isso aí: Pedro Raul e Kaique. Kaique aí que participou dos treinos do técnico e na maior parte esteve como titular e deve ser novidade aí para esse jogo. Na minha opinião, é um bom time com as peças que o Fernando Diniz tem. Acho que não tem como exigir muito, pois o Corinthians está bem desfalcado. Estão de fora João Pedro Choca, Memphis Depay, o atacante Guinegão, Caio César, o Charles e o lateral Pedro Milas, e o outro lateral Hugo ainda está em recuperação. Então são bastante jogadores aí que não vão poder jogar, né? E ainda tem o Yuri Alberto, viajou e tudo, mas é bem provável que ele não jogue. Pode até jogar, né? Mas eu acho difícil. E o time deve ser isso aí. Na minha opinião, mesmo assim o Corinthians dá para ganhar de boa aí. O Platense também está vivendo uma fase bem difícil. E o Corinthians tem que fazer a sua parte, né? O Corinthians tem que chegar lá e jogar e correr. Eu chuto aí que vai ser 2-0 para o Corinthians. E qual é o seu palpite? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, logo eu volto para informações para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.